Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um episódio Mente Aberta para Elas. Meu nome é Fernanda Eu sou a Joyce. e hoje nós temos uma convidada muito especial, né? O nome dela é a Cíntia. Hoje ela congrega na Igreja Metodista e ela é esposa do nosso querido amigo Marcelo Ardana. Tudo bem, Cíntia? Boa noite, Joyce. Boa noite, Fer. É uma honra estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. Muito obrigada pelo convite e poder contar um pouquinho da minha história. Então, eu sou a Cíntia, mãe do Lorenzinho, esposa do Marcelo Ardana, e eu congrego, né? Sou membro da Igreja Metodista e é uma alegria fazer parte da Igreja Metodista em Matão. E eu queria deixar aqui meu carinho, meu abraço para a família pastoral, o Kleber, a Lara, minha irmã, o Rafinha, a Dani, o pastor Felipe e todos os membros da Igreja Metodista. Fica aqui meu carinho e meu abraço. Ô, Cíntia, e faz quanto tempo que você é da Metodista? Eu sou da Metodista. Na verdade, eu comecei numa célula na casa do pastor Kleber em 2017 e eu me batizei em 2018. Depois eu vou contar o meu testemunho, um pouquinho da minha conversão. Então, fazem praticamente 6 anos que eu tô seguindo na Igreja Já Metodista. tem uma Então, caminhada, né? tem uma Então nem caminhada. sempre você foi evangélica, você já Não. foi de outras religiões. Isso, eu nasci, né, numa família católica, e aí fui crismada, batizada, e eu sempre tive uma busca, né, para entender, questões existenciais, querendo entender tudo. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um professor de física que ele me deu um apelido de "if", que é "se" em inglês, porque tudo eu falava: "E se? E se?". "Não, Cíntia, física é física". Uhum. E aí eu tive uma caminhada no espiritismo por alguns anos e passei por várias religiões. E eu tinha um preconceito muito grande com o mundo evangélico, né, com os evangélicos. Eu achava que eram meia dúzia de pessoas espertas que extorquiam os coitadinhos. Que eu acho que a maioria das pessoas, né, Tem essa tem essa visão. visão. É E verdade. assim, infelizmente, existe isso também, como existe em qualquer religião. Mas eu encontrei muita seriedade, eu encontrei muita presença de Deus, e Deus quis trabalhar comigo dentro, da igreja evangélica, e assim, foi transformador para minha vida. E o que chamou a sua atenção? Porque você falou que você foi no centro espírita, né, você frequentou. Lá não te saciava esse "e se"? Então, eu sempre tive essa busca do "e se", eu sempre tive essa busca, né, para entender da onde eu vim, para onde eu vou, e tem questões que a gente não vai entender. Foi essa a grande descoberta. Então, se falassem assim: "Cíntia, qual o teu sonho?". "Ah, o meu sonho é encontrar um sábio e que me fale o sentido da vida". Mal sabia eu que eu posso pedir sabedoria. E que o Espírito Santo está dentro de mim e que as respostas estão aqui, basta eu procurá-lo em intimidade. Então, assim, foram várias descobertas. Eu ia no centro espírita, né, buscando algumas coisas, e as minhas dúvidas também não foram sanadas, porque são dúvidas que, de repente, não vão ser respondidas aqui. Tem coisas que a gente não vai saber. O Espírito Santo vai se revelando conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai buscando, e no tempo dele, né, no tempo de Deus. Então tem coisas que não são quem explica Deus, né, como diria a música, tem É. coisas que têm que ser vividas e não entendidas, né. E conta pra gente, Cíntia, como é que é essa Cíntia de hoje, essa Cíntia depois que ela aceitou Jesus? Conta um pouquinho da sua história, assim, como mãe do Lorenzo, como esposa. Conta um pouquinho dessa história de como é que é a sua vida agora. Bom, vamos voltar então, né, no início. Eh
minha mãe estava passando por um processo, de quimioterapia, ela teve um câncer de mama e, glória a Deus, foi curada. Amém. E uma amiga minha me falou que estava tendo uma célula, na casa do promotor, e eu falei assim: "Que é uma célula?" E que era uma bênção. Ela falou: "Ah, é um estudo bíblico". Até então hã, você não conhecia o evangelho, você estava no espiritismo? naquele momento, eu acho que eu estava na igreja católica, porque eu dei umas, eu fui católica, aí eu fiz um caminho, né, depois eu me tornei espírita, fiquei no espiritismo por alguns anos, depois eu voltei para o catolicismo, e mas assim, sempre numa busca, teve momentos que eu ficava com um pé em cada canoa, e aí eu comecei a ler a Bíblia sozinha. E comecei em Gênesis e parei em Êxodo. E falei: "Realmente, quem for ler a Bíblia vai ficar louco". Por quê? Porque eu queria ler, fazer uma leitura humana, e não é assim, né. Não é é um livro, é a palavra viva, é um livro de revelação. Você tem que fazer uma oração, você tem que pedir para o Espírito Santo. Então assim, eh, eu eu fiquei sabendo dessa célula, e eu queria entender o que que era uma célula. E eu fiquei com vontade de ir. Mas quando ela falou que era na casa do promotor, que é o pastor Kleber, na hora eu fiquei com preconceito, eu falei: "Ah, não vou, não vou porque, quem será que vai estar lá?", sabe aqueles preconceitos? E travei e não fui. E passou um ano, olha como que é o tempo de Deus. Eu encontrei o Kleber e a Lara num aniversário, e eles, muito simpáticos, me convidaram. E eu falei: "Ah, eu vou". E eu cheguei na casa do Kleber, e eu me lembro como se fosse hoje. Ele me recebeu na porta, de calça jeans e chinelo. Eu já gostei. Falei: "Ele é simples". E tinha gente, com uma condição financeira baixa, e tinha gente com uma condição de financeira muito alta, tinha os extremos lá, mas não era isso. Lá nós estávamos para juntos buscarmos, o amor de Deus, estudarmos os ensinamentos de Jesus. Isso me impactou muito. Por que que me impactou muito? Porque, eu acho que, assim, a religião é o relacionamento, né. Para começar, o relacionamento de Jesus com sua noiva, que é a igreja, né. Jesus é o nosso noivo e nós somos a igreja. Ele é o exemplo de um relacionamento perfeito. Eh, o relacionamento de Jesus com a igreja é o relacionamento do marido com a esposa. O relacionamento das 3 pessoas da trindade, que é lindo, né, do Pai com o Filho com o Espírito Santo, onde ninguém quer se glorificar, um quer que o outro se glorifique, né. Então é relacionamento, de doação, de amor. Porque, assim, se você quer ensinar alguma coisa para alguém, você tem que ser o exemplo. E aí, Deus, tão maravilhoso, tão perfeito, nos dá esse exemplo na própria, porque ele é um Deus relacional, né. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Pai, o Criador, o Filho, o Redentor, o Espírito Santo Consolador, nosso amigo. Mas aí Você diria pra gente que você foi, naquele primeiro momento, movida por uma curiosidade? também, também. Eu queria, é assim, eu tinha dentro de mim alguma coisa que me puxava, porque nada é por um acaso, Não. né. Eh, por outro lado, eu tinha uma curiosidade do que seria, e fui impactada com o relacionamento. Relacionamento, do Kleber com as pessoas lá, de muito respeito, de muito carinho. O relacionamento do Kleber com a Lara. Então, assim, eu vi o relacionamento entre eles, o relacionamento deles com as pessoas, a doação, e isso me impactou muito. E E eu você diria que já nesse primeiro momento, você decidiu que você queria aquilo na sua vida, ou você teve que andar mais um pouquinho ainda, não. antes de você falar: "Não, ó, eu quero Jesus, é isso que eu quero pra minha vida"? Eu tinha muitos questionamentos, porque eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, e eu tinha muitas dúvidas, então foi um caminhar, né. Não. Mas eu fui impulsionada, e movida a voltar.
Então eu comecei a participar das células, só que eu era do tipo que eu gosto muito de conversar, né, como vocês puderam perceber. Mas eu não deixava a célula fluir, porque eu tinha todas as perguntas. Eu já tinha sido católica, espírita, agora eu estava frequentando o mundo evangélico, então eu tinha muitas dúvidas. E eles sempre me respondiam com carinho, com amor. E um dia, passou um tempo curto, a Lara falou para mim: Cíntia, coloca seus alvos de oração num papel, ó, isso ficou marcado, que eu quero orar e jejuar pela sua vida. Eu quase tive um soluço. Eu falei, gente, como assim, né? Ela mal me conhece. E aí eu percebi uma doação sem interesse, uma doação porque ela queria investir na minha vida. E isso me emocionou e me impactou. Você Então, assim, sentiu o real amor, um né? real amor, um amor diferente. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão sedentas, né? Estão famintas por migalhas desse amor. Muitos desconhecem. Então, eu comecei a sentir isso e começou a fazer sentido para mim. Eu tinha muitos questionamentos, eu tinha alguns preconceitos, e eu expunha, né? Porque eu gosto de. Eu sou a super sincera, eu brinco, né? Ah, eu colocava todos os pontos para eles e eu pude sentir o cuidado e o Espírito Santo foi tocando meu coração. Aí teve uma situação que foi engraçada, que começaram a falar assim: ah, porque o Espírito Santo tocou meu coração, falou comigo. Eu falava: peraí, deixa eu entender. O Espírito Santo tocou você assim? É É, literal. é um espírito? Ou é a voz da sua consciência? Como que você sabe que não é a voz da sua consciência? Como que você sabe que é o Espírito Santo? Então, esse nível de pergunta para cima é a Cíntia, né? E aí, Cíntia, calma. Quando o Espírito Santo tocar e falar com você, você vai saber. E eu comecei a buscar intimidade com ele. Eu queria conhecer ele, né? Então, joelho no chão, foi um momento de muita busca. E esse relacionamento foi me preenchendo. Então, naquela caminhada, e eu estava com a chama do primeiro amor acesa, ardendo dentro de mim. E naquela caminhada, eh, eu comecei a perceber assim: tinha uma situação, e a Cíntia mais explosiva, a Cíntia mais sem paciência, estava tendo reações com frutos do Espírito Santo, com mais mansidão, com mais domínio próprio, com mais sabedoria. Às vezes eu falava uma coisa, eu falava: "Meu Deus, eu falei isso? Da onde eu tirei uma sabedoria dessa?". Aí eu comecei a entender. E aí a gente começa a falar com algumas pessoas e a pessoa fala assim: "Nossa, você foi muito tocada por Deus". E às vezes você nem lembra o que você falou. Aí eu comecei a entender o que é o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo me tocou. E não necessariamente uma experiência, você não precisa ter uma experiência, muito Sobrenatural, sobrenatural, não é isso, né? só que você Aham. precisa dar frutos, você precisa fluir do amor dele, mesmo porque existe coisas, que são espirituais, existe coisas que são da emoção também, né. Mas assim, quando você vê que a pessoa tá cheia do Espírito Santo, é quando ela busca essa intimidade e quando ela começa a fluir do amor dele. Então, esse é um caso aí do início da minha conversão que me tocou. Eu vou chegar nas tuas perguntas, né, mas a gente vai fazendo os paralelos. Outra coisa que me tocou bastante, eu comecei a ler a Bíblia, né, a ler a palavra com outro olhar. E um dia eu estava lendo a ressurreição de Jesus, e aí a cortina se rasga, né, o véu se rasga. E aí eu voltei para o Antigo Testamento, na época do tabernáculo, né, que Deus instrui a Moisés que construísse um tabernáculo, que é um santuário móvel, e nesse tabernáculo, iriam ter sacrifícios, né, porque sempre teve que ter derramamento de sangue pelos pecados. E aí tinha o Santo dos Santos. O que que é o Santo dos Santos? É o local que ficava a Arca da Aliança, um local sagrado,
que só o sumo sacerdote entraria lá uma vez por ano, Amarrado ainda, né? amarrado, porque Uhum. caso ele não aguentasse tamanha energia do local, né, tamanha luz, ele teria que ser resgatado, Puxado. porque se qualquer outra pessoa entrasse lá, a pessoa morreria. E e aí o sumo sacerdote entrava lá para fazer os sacrifícios, né, para fazer para expiação dos nossos pecados. E aí, gente, olha isso, a Bíblia, ela é o cumprimento, o Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, e aí ele vem como um sacrifício vivo, perfeito e agradável. Ele se esvaziou da sua glória para se fazer homem, continuando sendo Deus, mas ele não pecou, ele foi tentado, ele se permaneceu puro, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus dentro dele, né? E ele é o mistério da Trindade, que é maravilhoso. E aí ele morre como um sacrifício perfeito. E aí o véu se rasga. Isso é maravilhoso, gente. Isso é lindo. Porque, a partir do momento que ele se entrega como um sacrifício vivo, que naquela época do tabernáculo, você tinha que levar sacrifícios, de animais. Uma pessoa com uma condição financeira melhor, talvez levasse um cordeiro, uma pessoa com uma condição, financeira, pior, ia levar uma pombinha, mas tinha que ser um animal que você ia cuidar dele por 1 ano, para você ver o quão difícil seria você entregar aquele animal, derramamento de sangue, pelos seus pecados. E quando a gente fala em pecado, as pessoas falam: "Ah, tudo é pecado". Primeiro a gente tem que entender o que que é pecado. Pecado é o que nos afasta da presença de Deus, é o que nos afasta da glória de Deus, né, é essa separação. Então, pelos nossos pecados, animais seriam sacrificados, né, o derramamento de sangue, que depois, fazendo uma outra digressão, na Páscoa, né, teve a passagem do anjo e as portas que tinham o sangue do cordeiro, os primogênitos não foram mortos. Mas voltando a Jesus, quando ele morre, né, o véu se rasga, ou seja, aquela cortina de toneladas que nos separava da presença de Deus, que só o sumo sacerdote uma vez por ano ia lá, ela foi rasgada. E aí eu entendi uma verdade que foi muito libertadora na minha vida. Hoje não tem nada que nos separa da presença de Deus, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele manda o Consolador em Pentecostes. Ele manda o Espírito Santo de Deus, que vai habitar dentro de mim, dentro de você, dentro de você. Hoje, nós somos templos do Espírito Santo. Sendo templos, por isso que a gente tem que buscar a santidade, né? É território sagrado. E então ele está dentro de nós. As perguntas que às vezes a gente quer, tá dentro de nós. Ele veio, ele se entregou. E Deus mandou seu único filho, que se entrega por amor a nós. Então, assim, eh, esse estudo aí do tabernáculo e do e da morte e ressurreição de Jesus, foi o primeiro estudo que eu fiz, e eu ministrei ele num estudo curto, na casa da Lara, num aniversário dela. Eu não tinha sido batizada ainda. E aí, nessa caminhada, eh eu comecei a participar de todas as células. Teve um episódio que nesse processo, eu estava em Resende e a gente ia para uma cachoeira, estava com o Lorenzinho no colo, ele tinha uns 4 anos de idade, e eu caí. Caí, fraturei tíbia e fíbula. E aí eu tive que fazer uma cirurgia grande. E fiquei, 1 mês e meio de molho. Como eu sou meio estabanada, eu não conseguia andar de muleta, eu falei: "Não, vou ficar na cama".
E nesse processo, Deus trabalhou muito comigo, eu senti muito cuidado de Deus. Primeiro que assim, eu tenho um pânico com esse negócio de hospital, e eu fiquei muito tranquila, eu estava muito fortalecida. Fiz a cirurgia, foi uma cirurgia grande, e Deus eu senti o Espírito Santo em todo esse processo junto comigo. Naquela época estava passando os 10 mandamentos, né, a série na Netflix, e tudo bem que tem uma grande parte que eles florearam, mas, hã, pegaram a ideia, né, da Bíblia, e aquilo ali me motivou a mergulhar no Êxodo, e aí eu comecei a estudar a Bíblia. A Lara ia uma vez por semana na minha casa, no mínimo, aí ela sempre levava alguma coisinha e a gente fazia um estudo. Ela me discipulou nesse processo. E depois eu fui tendo a oportunidade de participar de discipulados dentro da igreja, de cursos, e eu brinco que, acho que o pastor ficava desesperado, né, a Cíntia de novo com as suas perguntas, né. Já tinha até Não, anotado, né? eu sei. Lá vem Lá ela. vem ela com as perguntas dela. E foi um caminhar. E aí eu fui me transformando nesse processo. É claro que a nossa vida não é uma linha reta, né. São altos e baixos, tem momentos que a gente vai estar, eh, muito forte em oração e intimidade, tem momentos que a gente está mais frio. Por isso que eu acho muito importante nós caminharmos juntos numa comunidade de fé, numa igreja. Por quê? Porque, assim, na verdade a igreja somos nós, mas, eu falo que é como se cada um tivesse um graveto na mão. Esse graveto tá queimando, hã, vai apagar rápido. Se você colocar todos os gravetos e fizer uma fogueira, essa chama se mantém acesa. O dia que eu preciso, a Joyce vai estar lá para me ajudar, para me apoiar. O dia que a Joyce precisa, eu tô aqui para apoiá-la. Então, o espaço da igreja é um ambiente de fortalecimento, né, é um ambiente que a gente vai adorar a Deus, e nós vamos nos fortalecermos como membros do corpo de Cristo, para poder sair e levar esse evangelho, sermos a Bíblia que as pessoas não leem, né, então nós somos chamados a tudo isso. "Nossa, Cíntia, então você é tudo isso?" A gente vai tentando. Não, eu tenho muito ainda a caminhar, são fases, e a gente vai andando. Você diria então que você não teve, assim, um insight, não foi, assim, uma coisa pontual, foi uma coisa de estrada, foi uma coisa de jornada. Foi E uma aí coi ao longo da jornada, né, não foi nada assim: "Ah, eu me converti e agora eu vou trabalhar para né, pra tentar chegar no padrão que Deus estabeleceu para o seu povo". Você diria que você foi todo uma jornada então, foi aos poucos, Um fo um processo, foi né? aos processo. poucos e não foi. Assim, eu no início, eu fiquei com o primeiro amor muito latente, né, porque eu sou intensa. E só que por outro lado, eu tinha muitos preconceitos ainda, eu tinha umas travas. Então eu não gostava, para começar, eu não gostava da palavra culto, aí eu demorei para ir num culto, aí eu não queria que gritasse, eu falava que se tivesse alguma manifestação de alguma coisa, eu acho que eu ia sair correndo, e eu sempre fui muito transparente, a gente tem que ser Mas aí verdadeira. não é controverso, porque você passou em outras religiões, né? E lá também não tinha alguns tipos de Dessas manifestações? situações, né. É. Então, mas assim, é diferente, né. É assim, eu respeito todas as religiões, eu acho assim, toda religião tem as coisas boas, né, as coisas que a gente tem que aprender com elas, tem os pontos a serem melhorados, mas o Espírito Santo quis falar comigo dentro do mundo evangélico, né, dentro. Você se sentia sozinha? Eu sentia que faltava um Era um vazio. Era o preenchimento. vazio, Eu é o falo assim, vazio, que É um né. todo vazio. mundo tem um buraco dentro do peito, um vazio, e que a gente tenta preenchê-lo
com os nossos vícios, com as nossas compulsões. Ah, pode ser vício por compra, por os inúmeros vícios. E ele fica um buraco sem fundo. Ele é do tamanho do Espírito Santo. A gente só vai conseguir preencher ele conforme você buscar a presença do Espírito Santo. Então, assim, eu tinha uns preconceitos que tinham sido lançados dentro de mim, e eu acho assim que a gente está muito longe de chegar na religião perfeita, mas a religião perfeita é o ministério de Jesus, né? É o amor de Jesus, é o relacionamento de Jesus. Então, mas eu me encontrei, né? Eu que tinha tantos preconceitos, eu me encontrei. Mas como eu tinha também uns traumas, por exemplo, eu já tinha ido ler sorte, eu já fiz várias coisas. Eu sempre quis que alguém me falasse, o meu propósito. Hoje eu já não gosto muito que alguém fala: "Ah, vou te falar alguma coisa, vou te revelar alguma coisa". Eu tenho que trabalhar isso dentro de mim ainda. Por quê? Porque hoje eu prezo e busco que o Espírito Santo se revele para mim, para que eu possa ouvir a voz dele. E antes houveram muitas frustrações, por isso Muitas que frustrações, outra coisa, tem a pessoa para falar alguma coisa para você, ela tem que ter muita responsabilidade, ela tem que ter muita certeza. Às vezes a pessoa nem está preparada, às vezes a pessoa vai ficar encanada com aquilo, né. Então, e não é isso. e as A pessoas se partir do momento frustram, as né. pessoas se frustram, as pessoas ficam até doente. A partir do momento que você fica buscando uma pessoa para falar o que vo Cria aquela o que você tem expectativa. que fazer da tua vida, você está terceirizando a tua vida. E é indivíduo, Deus já fez indivíduo, né. Então hoje eu entendo assim, existe, né, muitas coisas que são de Deus, existe profetas, existe, profetisas, enfim, existe. Mas assim, você vai conseguir os melhores momentos na tua intimidade, no teu lugar secreto, no teu quarto. E aí é transformador, é libertador. Ali você vai ter revelações que você vai falar: "Meu Deus, é isso", né. Muitas pessoas acham, né, que as maiores experiências a gente vai viver no meio de grandes multidões, no meio de grandes avivamentos, e na verdade não, né? As maiores experiências que a gente tem com o Espírito Santo é do jeito que você falou, é dentro do nosso quarto, É né? dentro. É a liturgia do ordinário, é o dia a dia, é a liturgia do É ordinário. o dia a dia. Nessa liturgia do ordinário, né? Nessa coisa do dia a dia, do levantar, do levantado e trabalhar. Como é que você lida assim com a tua jornada de conversão? Onde é que você consegue manifestar todo esse amor pela palavra, todo esse apego pelo Espírito Santo? Em que local você mais gosta de expor isso, Cíntia? No escritório. Que eu moro em um apartamento, e aí tem um escritório que é o meu quarto de guerra, né. Ali é onde eu tive as maiores experiências, é o local de intimidade minha com ele, né, o meu lugar secreto que eu me ajoelho, e que eu converso com ele. E eu aprendi, eu não sabia nem orar, né. E aí a gente vai aprendendo. Porque na verdade, ele está aqui, ele sempre esteve, mas nós precisamos buscá-lo, acessá-lo. E aí, você falou de avivamento, eu ouvi uma frase que é o seguinte: "Se você quiser fazer, se você quiser fazer um incêndio, pegue fogo", né. O avivamento tem que começar por nós. A gente ora por um avivamento, né. A igreja metodista, né, surgiu há 300 anos por John Wesley, na Inglaterra, num avivamento gigantesco. E a Inglaterra é uma potência até hoje por conta desse avivamento. Então a gente, tem grandes profetas, né, eh, intercessores que estão apontando para o Brasil
né, para um avivamento muito grande aqui no Brasil. E a gente já sente que isso tá para vir, né, tá para acontecer, já está acontecendo, e que a gente possa, fazer parte disso, como diria o nosso pastor, Felipe, numa ministração que ele fez, eh, a gente não necessariamente você vai estar, na frente, mas que você possa estar presente, né, fazendo parte dessa história. Ô, Cíntia, e você querendo fazer parte dessa história depois que você encontrou, né, o amor, né, de Deus, o amor de Jesus na sua vida, você, por si só, a sua vida já fez testemunho à vida de outras pessoas que estavam à sua volta, né. E eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a conversão do Marcelo, foi, assim, uma coisa que você falou ou foi uma intercessão no seu quarto de guerra? Como que foi? A minha história com o Marcelo é uma história que dá um outro episódio, né, do podcast. Eh, Foi uma coisa, assim, impactante, e tudo aconteceu porque eu acho que Deus une propósitos, né. Eh, eu estava divorciada, o Marcelo também, e ele postava umas músicas de Deus no Facebook, no Instagram, e às vezes mexia comigo aquelas músicas, eu curtia, e a gente começou a conversar. Mas eu já conhecia ele, não tinha amizade, porque todo mundo conhece o Marcelo em Matão, né, ele tocou muitos anos, né, e sempre deu aula de música, e aí a gente começou a conversar. E eu sentia no Marcelo uma presença muito grande de Deus, né, ele tinha frutos do Espírito Santo dentro dele, a gente só falava de Deus. É engraçado porque quando você vê nossas conversas ali do início, parece uma ministração. E a gente ficava até altas horas, às vezes pela internet, falando de Deus. E aí foi um momento de pandemia, que estava tudo fechado, tal, e aí a gente começou a conversar e depois começamos a namorar, né, eh, nem ele, nem eu, nem ele naquele momento, estávamos buscando um namorado, uma namorada, E ele não mas era evangélico. ele não era evangélico, né. E o Marcelo, ele sempre teve uma busca, hã, na Sempre que a na gente fala Marcelo, ele dá uma piscadinha lá, ó. O Né, espírito Marcelo? na Ah lá, tá ali atrás. ele tá aí nos bastidores. Na grande maioria da jornada dele, da caminhada dele na fé, foi solo, né, ele ia sozinho. E a minha também. Comecei a levar o Lorenzinho comigo na igreja, e mas a grande maioria da minha caminhada foi solo, e eu tinha esse alvo de oração, para que eu pudesse servir a Deus junto com a minha família. Quando eu conheci o Marcelo e a gente começou a conversar, e aí nós resolvemos que a gente percebeu que a gente tinha muita coisa em comum, muitas afinidades, a gente tinha propósitos parecidos, né, e objetivos, e a gente resolveu permitir-se, dar essa chance de se conhecer melhor, de nos conhecermos melhor. E aí, ele tinha uma outra caminhada. Ele tocava no centro espírita na época, e eu ia para o culto. E aí, de domingo era os 2, né, ficava num conflito. cada Nossa, um por mais para um que os lado. 2 buscavam muito as coisas de Deus, cada um ia para um lado, né. Os 2 tinham essa busca, mas cada um ia para um lado. E aí teve um momento, e nesse fazendo um paralelo, Deus tinha um propósito muito grande, e tem um propósito muito grande na vida do Marcelo, porque o Marcelo tem unção. E não é porque é meu marido, né, Deus trabalha lindamente na vida dele. E aí, a Cristo Vive, chamou ele para ser professor, hã, do grupo de canto,
né? Ele começou a fazer um trabalho aqui, então Deus já estava trabalhando com ele. Chega a Cíntia na vida dele, que é evangélica, a Cristo Vive começou fazer um trabalho com ele, com os alunos de canto, né? Porque ele é um profissional incrível. Aí passou um tempo, ele falou para mim: "Olha, quando o Lorenzinho estiver com a gente, eu vou com você para a igreja, porque é legal o Lorenzo ver a gente como família, né, isso vai motivá-lo, né, para podermos, ir juntos para a igreja". E ele começou, então, a cada 15 dias, participar comigo, ir aos cultos. E ele começou a gostar também. E na segunda, vir na Cristo Vive E na dar aula. segunda à noite, às noites da segunda-feira, aulas para as turmas da Cristo Já Vive. era Então preenchido, já era então. preenchida a Sábado, agenda de dele. domingo a segunda. Eu brinco que ele já era mais crente que eu, né. Ele só não sabia. Ele só não sabia. E ele tinha e eu faço parte, né, da primeira turma, e ele tinha que ouvir as músicas evangélicas, né, não tinha E escapatória. mas ele sempre gostou. E tanto é que ele parou de tocar na noite, porque ele tinha um foco, né, ele queria tocar para Jesus, tocar para Deus, ele sempre gostou. Ele queria então ele se encontrou. Olha isso, né, ele se encontrou. E aí ele começou a me acompanhar a cada 15 dias, e um dia o pastor Jefferson, que ele mudou de cidade, ele era da nossa matriz em Araraquara. Ele tinha um podcast que era Café com Jefão, porque a família dele produz um café. Eu participei desse podcast, ele queria que o Marcelo fosse tocar viola, que o Marcelo dá aula de viola, e não aconteceu dele tocar viola. Na despedida do pastor Jefferson, que ele foi transferido para uma outra cidade, ele foi muito tocado pelo Espírito Santo, e o pastor Jefferson me ligou de manhã e falou: "Irmã, você vai à noite no culto?" Falei: "Claro, estaremos lá". Ele falou: "Você não pede para o Marcelo tocar 3 louvores na viola?" E aí, isso porque o Marcelo não era evangélico, e pode parecer uma loucura, então a gente tem que também tomar cuidado com as nossas travas, os preconceitos, os nossos julgamentos, né. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí o Marcelo ficou muito feliz, impactado com o convite, ficou muito feliz. Quando o Marcelo subiu no altar para cantar, para tocar, foi assim um mover do Espírito Santo. Ele estava com muita unção e o pessoal se derramou em lágrimas. Ele estava tão emocionado também que ele esqueceu as letras, e eram letras, das músicas mais tradicionais, tipo, porque ele vive, mas estava cheio de unção, estava transbordando o Espírito Santo, e aquilo mexeu muito com ele. No final do culto, o pastor falou: "Você não faria o hino da nacional na viola, que eu vou fazer uma oração pelo Brasil?" Nossa, um momento, assim, de um fluir do Espírito Santo, e isso também foi um dos pontos Isso já mexeu com que mexeu ele. com ele. E aí nós íamos, em alguns shows, começamos a ir em shows, da Gabriela Rocha, e tudo isso foi mexendo muito com ele. E um dia ele chegou para o pastor da nossa igreja, para o Kleber, e ele falou que ele queria começar a seguir, mas fazendo tudo bonitinho, que ele queria passar pelos processos, que ele queria se batizar. E foi maravilhoso, assim, olha o agir de Deus, né. Eu orava, mas também não forçava, respeitei, porque ele queria que juntos nós caminhássemos, nos caminhos do Senhor, porque a gente pudesse servir a Deus juntos, como família, que é um alvo de oração meu, né. E e aí vocês podem falar: "Nossa, então é tudo perfeito". Gente, quando você se propõe a fazer a obra do Senhor, vocês sabem disso,
é uma guerra espiritual muito grande. Entendo. Você fala: "Meu Deus, mas agora, né, que é tudo que eu sempre orei", mas é uma guerra espiritual. Então, assim, E é principalmente todos os quando dias, né? é o casal que quer servir juntos, mas resistir resistirei ao inimigo e ele fugirá de vós. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Então, o nosso general é Cristo. A Mas impressão que hum, dá é que, assim, Deus usou exatamente uma das coisas que ele mais ama, que é a música, para que a conversão dele acontecesse dessa forma, né? Acolheu, né? Acolheu Exatamente, e né? ele. eu Que é uma não, coisa importante, né? Obviamente na vida de vocês, dele também, né? Que é a música, não, né? e ele se batizou, os alunos da Cristo Vive foram fazer uma homenagem para ele no dia do batismo, foi maravilhoso, foi emocionante, cantaram a música, né, o louvor, "Você é um espelho", não vou cantar, prometo, se eu qualquer coisa eu chamo o Mas Marcelo. já deu uma olhada já. Não faço aula com o tio Marcelo, tá. E E aí foi maravilhoso, foi emocionante, e desde então, ele também tá ministrando no louvor da Metodista, e ele faz acho que faz um ano isso, o batismo dele, e quando ele começou a participar mais ativamente como membro, né, e Deus tem usado grandiosamente a vida dele. É incrível a gente ver a palavra de Deus se cumprindo sobre as nossas Não, é vidas, né? A maravilhoso. palavra de Deus, ela é muito clara, né? É eu e minha casa, não sou Eu e só minha eu e ele, não, né? Eu e minha é casa, né? maravilhoso. E assim, eu vejo o Lorenzinho, né, o Lorenzo é uma bênção nas nossas vidas, é um presente de Deus. Ele é um menino muito sensível, um coração gigante, muito do bem, muito amoroso. E às vezes aconteceram situações que eu passei do lado do quarto do Lorenzo, ele estava ajoelhado orando, né, e aí o coração transborda. É isso, né. Quantos anos o Lorenzo tem hoje? Lorenzo tem 10 10 anos, anos, Cíntia. é A a mãe do Lorenzo hoje é melhor do que a mãe do Lorenzo de alguns anos atrás? a mãe do Lorenzo hoje, ela tá ainda num processo de evolução, de construção, mas eu eu creio que sim, né, tem que ser, né. Mas é uma bênção, o É, Lorenzo, ele é tem. privilegiado, né, porque já desde tão pequenininho ele tem essa oportunidade, né, de seguir no berço evangélico. Amém, porque eu acho que o berço evangélico, ele te traz muito para a palavra, né, para para as orações, e isso fortalece. Eu acho que uma vez um amigo meu, o Cleiton da igreja, perguntou: Cíntia, você que já passou por outras religiões, o que que mudou, né? Isso para mim, tá? Para mim o que mudou é o seguinte, Deus, eu sempre tive minha fé. A minha avó, mãe da minha mãe, ela falava assim: "Cíntia, eh, se as pessoas descobrissem como a vida é mais leve quando você caminha com Deus, com Jesus, as pessoas não iam sofrer tanto. Só que as pessoas vão descobrir isso muito tarde, né. Então assim, hã, minha família sempre teve uma fé, né, cada um dentro da mas assim, a gente sempre foi de orar, no caso, quando a gente estava na igreja católica, muda o nome, né, rezar, mas assim, sempre tendo esse contato com Deus, entregando as coisas nas mãos de Deus. Hã, mas o que que mudou? Deus para mim, ele estava muito no céu, ele estava muito longe. E hoje, ele está dentro de mim. Hoje eu posso ter momentos de intimidade. Hoje ele é meu melhor amigo. Então, hoje essa proximidade por conta do relacionamento. Glória a E Deus. esse relacionamento, né, que é o cristianismo, né, é todo aquele que crê, né, no no Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
e que Jesus veio sendo Deus, se esvaziou da sua glória, mas continuou sendo Deus e morreu por amor a nós, né, para nos salvar. E Que todo aquele que nele crer, né, e se arrepender dos seus pecados, está salvo, está liberto, né. Ô, Cíntia, Cíntia, perdão, pode falar. ô, Cíntia, e hoje, o que você falaria para as pessoas que estão nos assistindo, que tem essa sede, tem esse receio, tem esse preconceito que um dia você teve? Você tem algum recado para deixar para eles, que Deus é tão acessível, tão perto? Eh, eu deixaria um recado: permita-se, permita-se viver todo o propósito que Deus tem preparado para você. Às vezes a gente busca, né, o qual é o propósito da vida. O propósito da vida, e isso é bíblico, é glorificarmos a Deus através das nossas vidas, tá? Deus tem um propósito para cada um, mas esse propósito tem que levar para a glória dele, para você saber se é o teu propósito ou não. E isso vai te preencher. Então permita-se conhecer, né? Hã, tenta vir sem julgamentos, e eu tenho certeza que Deus quer trabalhar dentro de cada um. Deus quer trazer transformações. Deus é um Deus de amor. Deus quer te curar. Deus quer te restaurar. E Deus quer te sustentar. Então, permita-se. Só que Jesus, ele é um cavalheiro. Ele não vai chutar a porta. Mas se você abrir, ele pode entrar, cear com você e ter um relacionamento íntimo. Então é isso, é a busca de um relacionamento. Dentro do mundo evangélico, eu eu me surpreendi positivamente, eu encontrei seriedade, eu encontrei, eu encontrei a presença do Espírito Santo. Então, assim, a Cíntia foi preenchida. Cíntia, nós estamos partindo já para o encerramento o episódio 13, né, com a Cíntia. Foi um prazer te receber aqui. O Muito prazer foi obrigada. meu. Muito obrigada, Cíntia. Muito Gen obrigada mesmo por ter aceitado estar aqui conosco, por ter partilhado um pedacinho da tua história com a gente, tá? Se sinta mais do que bem-vinda, né? Para em outras Muito oportunidades você vir aqui contar um pouco mais da sua história, daquilo que, né, que Deus tem feito pela tua vida. Então, muito obrigada mesmo, tá? Muito obrigada de coração. Gente, eu que agradeço. É uma honra, é um privilégio. Eu vim aqui cheia de tremor e temor, e se não for para ser assim, é melhor que nem seja, né. E foi muito gostoso, uma conversa edificante, com pessoas iluminadas, cheias do Espírito Santo, e obrigada. Até a Nossa, nós que próxima. agradecemos. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, nós agradecemos demais, tá? Gente, não esquece de curtir, de compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Isso ajuda o canal? Ajuda a gente, mas ajuda também milhares de pessoas a ter a vida impactada, viu? Muito obrigada por estarem conosco até o final desse episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.